Saudações, queridos, queridas, que estão aí do outro lado, que estavam esperando este momento incrível. Porque hoje nós vamos falar de um assunto, ouve aí. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, rompendo em fé, do teu poder. E a sua vai romper com ousadia, vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! A cada dia nós, eu, você, estamos sendo convidados pelo Senhor para romper em fé. E eu queria, antes de chamar a nossa convidada, eu queria compartilhar com vocês rapidamente um texto que trouxe luz à ideia dessa live quando eu convidei a Lilian Lira. É uma palavra que tem falado muito ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Eu vou ler rapidamente uma palavra que diz assim: certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo dos profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu ela. Eliseu disse: vá pedir os seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um de seus filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele lhe disse: vende o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo do resto. Glória a Deus. Queridos, hoje é uma noite muito especial. Nós vamos trabalhar
o tema Desenvolvendo a Fé Cristã. E esta viúva teve que ter muita fé para acreditar que de uma pequena botija de azeite, aquilo que o profeta Eliseu estava falando para ela, na verdade vinha do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. E ela tinha que ter a vasilha do desejo de receber. Você quer ter fé? Peça a Deus que lhe dará. A vasilha da fé. Creia, não duvide, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida para onde o vento levar. E não pense homem algum que receberá de Deus coisa alguma. E a vasilha da obediência. Ela não questionou. Deus falou, ela agiu. E o resultado veio. E para estar aqui conosco, eu quero convidar esta pessoinha super especial, Lilian Lira, que fala inclusive do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho nós vamos perguntar para ela se o Rio de Janeiro ainda continua lindo, não é verdade? Lilian, ela é jornalista. Primeiro, ela é cristã, serva do Deus Altíssimo. Aí ela está como jornalista, como mestra em ADM e estará aqui conosco. Lilian, você é muito bem-vinda. Entre aí a hora que você quiser e nós vamos estar aqui lhe aguardando. Enquanto Lilian não chega, eu quero mandar um super beijo para Ceciana, para Alba Ribeiro. Pode entrar, Lilian. Para Miriam Kelly e para você que está aí do outro lado, é muito bem-vinda. Isto, Lilian, pode vir, estamos esperando. Não, você vai me mandar um convite para eu te aceitar, tá bom? E aí, você sabe o que é, como desenvolve a fé cristã? Eu estava pensando hoje, será que a fé, ela é desenvolvida quando tudo vai muito bem? Quando tudo contribui para que tudo dê certo? Será? Vamos ver o que Deus vai falar conosco por meio da Lilian. Só um instantinho. Lilian, tenta ver aí se você consegue. Se deu para chegar aí. Boa noite! Boa noite, Flor! Tudo bem? Primeiro eu quero dizer muito obrigada, mais uma vez. Para todos nós é uma alegria muito grande poder compartilhar da palavra de Deus contigo. Eu sei que Deus tem muito a nos ensinar. Amém. Tá? Você fique à vontade. Tudo que Deus colocou no teu coração, e enfim, a live aconteceu. Enfim. Filho, né? Sua mãe esteve adoentada, mas louvado seja Deus, que recuperou completamente a saúde dela e você voltou ao seu habitat, apesar de ser daqui, mas está no Rio de Janeiro e nós podemos fazer então a nossa live. Antes de você começar, eu queria lhe fazer uma pergunta que não quer calar. O Rio de Janeiro continua lindo? Sim, Flávia, o Rio de Janeiro, apesar de tudo, apesar do que infelizmente muitos maltratam essa cidade maravilhosa, esse estado maravilhoso, mas o Rio de Janeiro continua lindo. Eu não falo da capital, né? Eu fico em Macaé, fica quase 200 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, mas também é uma cidade bonita, uma cidade abençoada também, e também muito bonita. Amém. Eu conheço o Rio de Janeiro. E já passei muito por lá, muito. E então o carioca sabe é que aqui é lindo, né? Eu gosto muito do carioca, muito mesmo. Eu também gosto muito daqui. Ó, você fez uma apresentação breve, mas deixa de qualquer forma eu falar só um pouquinho mais. Fique à vontade. Gostei muito que antes de qualquer título, qualquer que seja a função que eu exerça, você disse, é verdade, que antes de qualquer coisa eu sou cristã. Na verdade, é o que a gente tem de mais importante e é o que nós somos. Aí nós
podemos estar assumindo algum cargo em algum lugar, mas nós somos cristãs. E sou sua conterrânea, minha família mora toda em Campina Grande, né? Então eu sempre estou na cidade, né? Gosto muito de Campina Grande, gosto muito do povo daí. Foi nesse local onde eu fiz 2 faculdades, jornalismo, administração. Então Campina Grande mora no meu coração. Muito obrigada pelo convite, Flávia. Muito obrigada pela confiança. Nós nos conhecemos, não é? Por uma live, fomos conversando, estreitando os laços. Tive um momento difícil, minha mãe adoeceu. Teve Covid, não tenho problema em falar acerca disso. Graças a Deus ela se recuperou e por conta disso a gente não pôde fazer a nossa live antes, né, no dia programado, porque eu tive que ir para Campina Grande, ficar com ela, mas já está tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada. Fique à vontade, Lilian. Eu queria começar te fazendo uma pergunta. Sim. Como que nós desenvolvemos a nossa fé? Então, olha só, queridos, hoje nos meus stories eu coloquei um versículo que está lá em Tiago e ele parece ser meio duro e na verdade ele é duro. Ele diz assim: você crê que existe somente um Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Então percebam uma coisa. Até mesmo os demônios, eles sabem e eles creem que existe um Deus eterno. Isso é um fato. Então, o fato de nós crermos em um Deus não nos dá diferenciação. Porque, veja bem, até os demônios creem e sabem que Deus existe. Mas o que nós vamos fazer com essa fé que é desenvolvida por nós e, obviamente, por Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, isso vai fazer uma diferença enorme, claro, entre nós cristãos e os demônios que apenas creem, mas que não seguem os mandamentos do Senhor. Então, desenvolver a fé cristã é algo, Flávia, que não tem fim. É uma jornada. Não tem esse título de que eu sou mestre, eu sou doutora, eu sou PhD no cristianismo. Nós não somos. Todos nós, em algum momento, reconhecemos os nossos erros, nos arrependemos, confessamos ao Senhor, Ele nos perdoa, né, a partir de uma conversão genuína, e nós caminhamos uma jornada de santificação. Claro que, a partir dessa jornada, N coisas vão acontecendo, mas não existe uma diferenciação ou um título. Então, diariamente, nós temos que voltar ao Senhor, nos converter ao Senhor e alimentar a nossa fé. Porque se nós imaginarmos que, gente, eu trouxe a Bíblia, tá? Porque, assim, a Bíblia... Eu fui professora de escola bíblica dominical, então tudo eu gosto de ir falando mostrando o versículo. Se a gente imaginar que até porque a gente leu a palavra, que por conta disso nós temos alguma diferenciação, nós não temos. Não temos. É uma jornada sem fim. Verdade, Lilian. E eu comecei fazendo essa pergunta já para ir sacudindo a turma que está do outro lado e que vai ver depois, que vai ficar gravado aí no IGVT. E aproveitando, eu quero mandar um beijo. Quem está aqui conosco é a Naédia Moraes. Legal. Minha mãe também está aqui, tá? Minha mãe fica nas minhas lives. Mãe? Dona Irapuã. Já vi que ela chegou aí. Um beijo. Bom saber que a senhora está aí vendo a filhinha, né? E me vendo também. E para dar uma sacudida em todo mundo, porque é verdade, é uma jornada. Tem alguns dias que a gente levanta com aquela fé que derruba muralhas. E tem dia que a nossa fé precisa realmente ser fortalecida no Senhor. Hoje eu vivi uma situação, para passar a palavra para ti, bem delicada. E eu lembrei da live de hoje. Eu falei, Jesus, nós vamos falar de fé. Então, aumenta a minha fé. Me faz andar não por vista, não movida por sentimentos, mas pelo que eu creio daquilo que o Senhor falou. De quem tu és. E é assim que a gente vai construindo, vai vivendo e vencendo
cada momento. Eu comecei com esse hino, Rompendo em Fé, que é um hino que eu gosto muito, marca o início da minha fé, na minha caminhada cristã. E é exatamente isso, é rompendo em fé todo dia. Mas, Lília, fala mais que o pessoal quer te ouvir. Em todo tempo é necessário ter fé, mas diante de tudo isso que tem acontecido, de fatos tão surreais, não é, que essa pandemia tem acrescentado a todos nós, como é necessário nós desenvolvermos, aumentarmos a nossa fé. E eu gosto muito, Flávia, dessa honestidade que você tem para com você mesma, sobretudo. Tem dias, sabe, que a fé da gente ela fica pequenininha, parece que ela foi embora. E é interessante a gente ter essa clareza, porque todos nós vamos passar por momentos, né, em que a fé está lá no pico e outros que ela diminui. Então, assim, o que fazer, né, para que a gente tenha um equilíbrio nisso? Porque, claro que é natural, queridos, como é que a gente está, nesse exemplo que eu estou colocando aqui da pandemia, quem de nós que não duvidou? Quem de nós que não questionou o que vai acontecer? Eu vou perder o meu emprego? O que vai acontecer? Minha mãe adoeceu, será que ela vai se recuperar? Gente, é normal, é natural que isso aconteça, porque nós somos seres limitados, nós não enxergamos tudo. E somos humanos. Então, não há problema de nós duvidarmos, mas o que nós vamos fazer com a nossa dúvida? Esse é o ponto que eu quero colocar aqui. E por isso esse título, Desenvolvendo a Fé Cristã. Lembrando muito bem, como eu coloquei antes, que o autor da nossa fé não somos nós mesmos. O autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Então perceba que coisa interessante. Não é você acreditar por acreditar e porque você fala que você acredita. Porque palavras, elas são vazias, palavras, elas se perdem, né, ao vento. Mas quando Jesus diz, eu sou o autor, então quem criou, né, esse sentimento de fé em mim foi o próprio Cristo. Mas olha que interessante. Ele que é autor, ele consumou a minha fé. Então, a minha fé, ela não é algo irreal, ela não é algo que envolve uma fluidez, não é algo que envolve uma dúvida. Não. Porque ele consumou a minha fé na cruz, quando ele morre, mas ele ressuscita. Então, olha a compreensão que isso nos dá. Eu tenho fé em alguém, né, que criou todas as coisas, e a gente precisa conhecer os atributos desse Deus para que a gente possa confiar nele, porque é muito importante, Flávia. Nenhum de nós aqui, eu tenho certeza absoluta, ninguém nasceu cristão, não é verdade? Nós nascemos criaturas de Deus, todos criaturas de Deus, e em determinado momento, pela graça do Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus a partir da conversão, de todo aquele processo que eu já falei aqui. Então, perceba uma coisa. Quando nós nos tornamos cristãos, e até antes disso, a gente não tinha fé nele. E até quando a gente se torna, né? E como a gente falou aqui, tem dia que mesmo que a gente já tenha 20 anos de igreja, quem de nós que nunca duvidou? Então, por isso que eu falo que é uma jornada, e é uma jornada sem fim, até o dia que ele venha nos recolher. Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso, porque quando nós estamos com a nossa fé pequenininha, frágil, quando ela está vacilando, é nesse momento que o inimigo aproveita para jogar os dardos, as setas, as situações, aquelas, sabe? Que você vê assim e você cai porque você está frágil, você está suscetível, você está volúvel para aquilo dali, você não está firme. Então, é muito importante que quando a gente começa a perceber que a fé da gente está começando a dar uma balançada, o que é que eu vou fazer? Então é isso que a gente vai estudar aqui nessa noite. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, fique à vontade, que aqui é um bate-papo, né? Eu e a Flávia, a gente vai estar trocando, tá? O que é fé? Né? Eu acho que, primeiro de tudo, para a gente fazer um roteiro aqui desse desenvolvimento de fé cristã, cujo consumador é Cristo, o que é fé? Lá em Hebreus, eu amo essa palavra, e todos vocês conhecem, mas, gente, é isso aqui mesmo, olha. A fé é a certeza de coisas que se esperam, de fatos, a convicção de fatos que se não veem. Então, perceba, se eu vejo um fato,
isso já não é mais fé. Eu tô vendo, não envolve mais absolutamente nada, porque já está no meu campo de visão. Porém, se eu não vejo aquilo que eu espero, mas eu tenho convicção de que isso vai acontecer, isso é fé. Eu não sei quantos de vocês aqui assistiram um filme mega antigo, Flávia, e eu gosto muito de assistir filme e vou fazendo umas comparações com a palavra, vou relacionando isso. Eu gosto muito de fazer essas metáforas. Tem um filme bem antigo chamado Indiana Jones. Já assistiu esse filme? Hum, Já. acho que todos, né? Então, quem é da nossa faixa etária aqui, eu acho que todo mundo assistiu Indiana Jones com Harrison Ford. E aí tem uma cena do terceiro filme, se eu não me engano, que o Indiana Jones, ele precisa... ele tá num daqueles locais, que ele é arqueólogo, né? E ele precisa... ele tá num ponto que tem um abismo e ele precisa chegar em um outro ponto para poder salvar o seu pai, que está com perigo de vida. E aí é muito interessante porque ele precisa, nessa cena, desenvolver fé. Gente, Hollywood, para mim, fez uma cena que explica muito bem o que é fé. Porque Incrível, né? enquanto ele... olha que coisa doida. Enquanto ele está na beira do abismo e ele começa a lembrar o que é fé, e ele tem o desafio de ultrapassar aquilo sem ter uma ponte. Ele não tem a ponte e ele precisa ir porque o pai precisa dele e está no outro local. Ele lembra o seguinte, que fé é justamente ele crer naquilo que não está vendo. E a cena, ela é muito rica porque ele morre de medo. Flávia, o que é você estar num abismo e você dar o primeiro passo? O que é um abismo e você dá o primeiro passo? Isso é Muito. fé. É Muita. fé. O Indiana Jones, na cena do filme, ele dá o primeiro passo e aí quando ele começa a cair, a ponte se forma por debaixo dos pés dele e ele começa a caminhar e a atravessar e chegar até o outro. Eu acho essa cena deste filme sempre me marcou muito. Eu nunca esqueço quando eu penso em fé, Hebreus 11, óbvio, claro, mas a lembrança dessa cena, porque é muito difícil. O que é você estar num abismo e você continuar avançando quando você não vê nada por debaixo dos seus pés? E aí eu quero trazer um outro elemento. A fé é uma jornada que a gente tem sem fim enquanto nós estamos aqui. Esse foi um ponto que eu coloquei. E a fé, ela é dinâmica, ela não é estática. Quando nós temos fé, né, e esperamos e desejamos que algo aconteça, e mais uma vez, algo que seja lícito e que esteja de acordo com os princípios do Senhor, isso é muito, muito importante. Não é algo que seja para apenas satisfazer teus desejos, os teus prazeres. Até pode ser, se o Senhor assim desejar nos dar de presente, né? Ele é galardoador. Então ele pode sim, mas nós estamos falando aqui de situações que nós esperamos e desejamos que estão de acordo com a palavra, que não vão ferir, que não vão machucar outras pessoas. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não acrescenta dores. Nem para mim e nem para quem me serve. Então, eu estou falando fé de situações como essa. Não é fé, eu tenho fé que eu vou ficar rica. Não. Amém. Você até pode ficar, mas olha só. É pelo seu trabalho, né? Pela sua dedicação e não há problema nenhum, né? Em que você enriqueça. Mas a promessa do Senhor foi que não nos faltaria o pão. Não é que nós ficaríamos ricos. Se você ficar, amém, que bom que fique. Fique mesmo, não tem problema. Mas é importante a gente fazer essas diferenciações, porque senão as pessoas vão ficar... mas eu estou aqui orando e eu tenho fé e não aconteceu. Gente, peraí. O que Cristo prometeu não foi riqueza. Não é isso que ele promete para a gente. Não esse tipo de riqueza, mas um outro tipo que é eterno, que não muda, né? Que não passa. Então, a fé... é uma fé dinâmica, ela não é estática. Enquanto nós estamos esperando que algo aconteça, Flávia, é muito importante que a gente consiga perceber o limite daquilo que eu devo fazer e tenho mesmo que agir e daquela parte, daquele limite que é o Senhor que vai fazer. Eu estava aqui desde o início,
Você citou a passagem, né, que você trouxe, né, que foi o que motivou o nosso bate-papo, apesar de eu não falar especificamente sobre ela, mas ela também é uma passagem maravilhosa. E você vê que a participação desta viúva numa situação dramática que ela vivia, de fome, em que ela vai recolher as panelas para que algo aconteça. Então, olha só, gente, o Senhor, ele pode fazer todas as coisas? Claro que ele pode fazer todas as coisas. Óbvio que ele pode. Mas algumas pequenas coisas, elas foram delegadas para que nós fizéssemos. Isso já começa, por exemplo, quando Adão é colocado no Éden, o Senhor disse que ele tinha que cuidar da terra. Então, assim, Deus nunca disse que era para a gente ter o ócio, né, 24 horas por dia. Não, existem responsabilidades. Isso não muda. Agora, a gente às vezes tem um problema que ou as pessoas imaginam, Flávia, que elas têm que fazer tudo para conquistar o que elas querem. E aí são pessoas que pensam que é só pela força do seu braço que elas vão conseguir o que elas querem, e elas desprezam ou elas não atentam para as coisas de Deus. Ou então a gente tem um outro extremo que também é muito prejudicial, que é assim: ah, mas eu creio no Senhor, né? Eu sou filho de Deus, Ele vai fazer por mim. Ah, Ele vai me dar lá o emprego, Ele sabe que eu preciso, sabe? Então, assim, são dois extremos. E esse tipo de extremo não é bom, ele é prejudicial. Então, nós precisamos saber, né? E Deus mostra pra gente aquilo que cabe a nós fazermos e aquilo que é o próprio Deus quem fará. Então, a nossa fé, ela deve ser dinâmica nesse sentido. No sentido de nós fazermos aquilo que nos cabe ser feito. É muito importante ter isso em vista. E aí, para que a gente possa ter o desenvolvimento dessa fé, eu não consigo conceber como ter confiança em alguém, Flávia, se eu não me relaciono com essa pessoa. É impossível eu confiar em alguém. E aí, mais uma vez, eu gosto muito de colocar a mensagem bíblica, aquilo que a gente lê na palavra, com as coisas do dia a dia, para que a gente possa ter isso muito claro, né, na nossa visão. Então, assim, em tese, pelo menos, as pessoas que nós mais confiamos, em tese, espero que assim seja com quem está aqui, são os nossos pais. Porque nós nos relacionamos com eles todos os dias, nós acreditamos que eles nos desejam bem, nós acreditamos que o que estiver possível para que eles façam, né, para nos abençoar, eles vão fazer. Então, olha como a gente deve colocar esse mesmo nível de interação que a gente tem com o pai, com a mãe, com um irmão que seja, isso também é possível, enfim. Claro que jamais, não é como é a esfera que é com o Senhor, eu só estou dando um exemplo para a gente compreender, né, claro. Mas se eu não me relaciono com Deus, como é que eu vou confiar nele, Flávia? Não confia. Eu não confio. E assim... E outra coisa, me relacionar com ele e conhecer os atributos deste Deus. O caráter desse Deus. Porque, vamos lá que eu digo, tá, mas eu tô me relacionando com Deus, né? Fui para a igreja, me converti, tô lá no coral, tô na escola, enfim, aquilo que a gente deseja fazer. E aí, em algum momento, Flávia, surge uma dificuldade da vida. Porque, gente, surge para todo mundo, né? O sol nasce para todos e a chuva vem para todo mundo, o vento vem para todo mundo, né? E aí, naquela hora que surgir o dia mau, que vai vir para todo mundo e já veio, você simplesmente vai abdicar, você vai largar a sua fé, porque você vai dizer assim: poxa, mas eu tô aqui servindo ao Senhor e nada, ele não me poupou disso, então para que eu vou continuar aqui? Não faz sentido que eu continue aqui. Então, se você não se relaciona com este Deus, se você não conhece os atributos deste Deus, e outra coisa, se você não tem plena confiança de que esse Deus é bom, ainda que coisas ruins venham a acontecer com você, não tem como você manter uma fé saudável neste Deus. É impossível que isso aconteça. Impossível. Exatamente, Lilian. Tem momentos que a gente que está em igreja há muito tempo, nós já ouvimos de muitas pessoas do tipo: ah, eu larguei, eu deixei a igreja, eu deixei o ministério, eu larguei tudo,
porque o que eu esperava não aconteceu. O meu casamento não foi restaurado. Meu filho não saiu das drogas. Ou eu não casei, ou eu não consegui aquela promoção, ou a minha mãe, minha irmã, um parente próximo não foi curado. Interessante você falar dos atributos de Deus, porque tem cerca de 15 dias no máximo que eu convidei o pastor Jorge Nobre exatamente para falar dos atributos de Deus. Eu vi Porque é impossível se firmar em Deus sem conhecê-lo. Concordo plenamente com você. E aí a gente vai ter cristãos enfraquecidos, anêmicos, porque não conhecem a Deus. E aí eu vou antecipar aqui, mas eu preciso fazer isso. Eu desconheço outra forma de conhecer a Deus que não seja pela palavra. Não tem como eu conhecer a Deus se não for pela palavra, pela oração e também me relacionando com outros irmãos, tá? Isso também é muito importante. Então, assim, eu também reconheço Deus no outro, tá? Então, se você não exercita esses 3 pontos, não tem como, gente. Então, assim, por exemplo, quando a minha mãe adoeceu, ela tá aqui, vou usá-la de exemplo. Então, assim, muito preocupante, muito claro, óbvio, minha mãe já é uma senhora, mas tive medo? Claro que eu tive medo. Eu não vou ser hipócrita. Eu tive medo, sim. Eu disse, não, minha mãe não conseguir reagir ao tratamento que está sendo feito. E aí, claro que eu tive medo. Aí fui orar, Senhor, eu tô com medo. Senhor, por favor, faça alguma coisa. Mas, Senhor, se não acontecer do jeito que eu espero, né, que é a recuperação da minha mãe, que eu não fique aborrecida, entristecida, revoltada com o Senhor. Porque, queridos, eu acho minha mãe muito sábia. Minha mãe diz assim, minha filha, um dia vai acontecer. Um dia eu vou partir. E aí, no dia que ela partir, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar revoltada com o Senhor? Ah, não, mas eu orei, eu tive fé e Ele não curou a minha mãe. Então, não tem como. E essa parte do desenvolvimento da fé cristã, ela cabe a gente. Orar a palavra e se relacionar com os irmãos, isso é uma atitude minha, não é uma atitude do Senhor, não. Ele já fez tudo, gente. Tudo ele já fez. Então, o que cabe agora são essas outras disciplinas cristãs que, infelizmente, muitas das vezes elas não são focadas, elas não são tidas como prioridade na vida de cada um de nós. E eu incluo isso aí também, tá, gente? Por isso que é importante que a gente esteja sempre lembrando uns aos outros, tendo relacionamento, desenvolvendo comunhão com os irmãos, porque naquele dia que eu estiver meio que vacilando, aí a Flávia vem me dá uma palavra e aí eu acordo, eu desperto, eu digo, nossa, mas é isso aqui mesmo que ela falou. E no outro dia sou eu que faço isso com ela. Mas se eu não tenho esse tipo de hábito na minha vida, óbvio, eu não estou alimentando a minha fé, é claro que ela vai morrer, vai apagar até se extinguir como um todo. Então é muito importante que a gente esteja zelando e cuidando da nossa fé. Gente, todo mundo aqui tem fé. Aliás, o ser humano tem fé em tudo. Ainda que alguém diga que é ateu, de alguma forma ele tem fé em alguma coisa. Aqui nós estamos professando, né, a fé em Cristo. Mas o homem não consegue viver sem fé. Ele não consegue viver sem depositar a sua esperança em algo ou em alguém. Nós só podemos lamentar que N pessoas depositam a sua fé em deuses falsos, deuses passageiros que não são reais, deuses que não é o Deus eterno. Então, eu imagino o sofrimento quando numa situação de dificuldade que sempre vai acontecer, a pessoa vai e descobre, eu estou dedicando a minha fé, a minha esperança a um Deus ou a alguém que não pode me satisfazer, que não pode preencher o vazio da minha vida. Isso deve ser muito difícil, inclusive que isso nunca, né, venha a acontecer conosco. A palavra, sabe, Flávia, ela nos incita, ela nos estimula a gente sempre provar do Senhor. E até mesmo a gente entrar em questionamento com Deus. Em que aspecto? Não é que quem sou eu para dizer, Deus, eu não gostei porque o Senhor fez isso, eu não gostei porque o Senhor fez aquilo. Claro que não, quem sou eu? Mas nós podemos e nós devemos dialogar com o Senhor.
Eu gosto muito disso e eu acho que o Senhor deve gostar também, porque ele não nos fez seres mecânicos, né, que não pensam e que aceitam tudo, né, como se fossem máquinas. Não, ele não nos fez assim. Ele nos deu uma estrutura de pensamento que é uma coisa maravilhosa, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então isso significa dizer que quando as situações nos cercam, nós podemos chegar até ele e dizer: olha, Senhor, eu não estou acreditando que isso aqui vai acontecer. Senhor, me ajuda. Faz alguma coisa, por favor. Oh, Deus, por que que o Senhor fez assim? Eu ainda não entendi por que que o Senhor fez desse jeito. E mesmo que você não entenda naquele momento, às vezes ele até pode falar depois, ou às vezes ele não fala nunca, mas se você conhece a Deus, você tem certeza absoluta que ele fez o melhor, ainda que você não entenda o que está acontecendo naquele momento. E isso lhe sustenta. Lilian, eu vivi uma situação bem engraçada nesses últimos dias, inclusive. Ele me deu um desafio do tamanho do mundo. Para mim, é do tamanho do mundo. E neste dia eu estava muito triste, porque a coisa não estava cooperando. O que ele tinha dito para mim, o que vinha acontecendo era tudo ao contrário. E naquele dia eu não estava bem. E eu falei para ele: Deus, eu não consigo. Eu não dou conta. Eu não vou conseguir. Não adianta. Porque eu sou muito sincera com Deus. E eu falei: eu não vou conseguir. Em outras palavras, eu quis dizer para ele: parece que o senhor não está entendendo. No dia seguinte, eu abro o Instagram, assim, bem aleatoriamente, passa um vídeo bem curtinho da Thalita, pastora Thalita. E nesse vídeo bem curtinho, eu parei para ouvir. No final, ela disse algo que eu fiquei assim: meu Deus, eu fiquei maravilhada, porque no final ela falou assim: olha, e eu quero falar uma coisa para você. Não se engane, você dá conta. Com Deus, você dá conta, cara. Lilian, eu vou falar uma coisa para você. Eu fiquei sem palavras. Foi tudo para você, né? Todo para mim. Sabe, quando você é sincero com Deus, Deus se agrada, eu creio. E são inúmeras experiências que nós passaremos a noite aqui falando. Mas pode continuar, Lê. Olha que interessante, tá um bate-bola aqui todo sincronizado. Eu ia falar justamente dessa questão da experiência, Flávia, com Deus, ou das experiências com Deus. Porque perceba uma coisa, você não vai conseguir ter o mesmo nível de fé que você tem hoje. Não é aquele de quando você iniciou. Espera-se, claro, que você cristã, que antes bebia, né, da fé, mas agora você já tem um alimento mais sólido, porque você já deve estar um pouco mais robusta, enfim. Então, assim, as experiências que a gente tem com Deus, elas servem também, principalmente, para que quando desafios maiores aconteçam, a gente possa lembrar de que algo já aconteceu lá atrás. A gente duvidou, a gente questionou, e o Senhor veio, fez, agiu. E isso vai nos dando uma memória mesmo, né? Da gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, assim, eu vou lembrar que há 5 anos, há 2 anos, eu estava numa situação super difícil e aí Deus fez isso. Então agora eu posso continuar crendo, mesmo que a situação de hoje seja mais difícil ainda, porque eu já tenho um histórico com Ele. Eu tenho muito hábito de quando estou lendo a palavra, eu anoto, eu escrevo, eu coloco algumas datas e aí, quando eu estou nessas situações difíceis, né, eu volto, eu digo, mas olha, em 2016 estava aqui desse jeito. Olha, se Deus fez alguma coisa aqui em 2016, Ele vai fazer alguma coisa em 2020. Então, isso alimenta a minha fé em um nível, sabe? Então, assim, Ele vai fazer. Tem uma outra coisa, uma outra disciplina que eu faço quando eu estou muito, 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 muito triste. Sabe aquele momento que você nem consegue orar? Você já passou por isso? Nem sai as palavras da sua boca? O que eu faço? Eu vou lá para o livro de Salmo e eu leio a palavra em voz alta. Eu leio para mim mesma.
Eu fico minutos e minutos e minutos lendo aquilo dali para mim mesma, para que minha alma, as minhas emoções, elas se aquietem, elas voltem ao normal e elas possam continuar acreditando que Deus é Deus e que Ele vai fazer alguma coisa. E desta maneira eu vou alimentando a minha fé. Então, assim, cada um vai ter o seu jeitinho, né? Mas, mais uma vez, oração, leitura da palavra e se relacionar com cristãos genuínos, idôneos, é essencial. Se você vai ler para você mesmo, se você vai ler em voz baixa, não importa, isso é o de menos, né? Eu estou trazendo para vocês uma técnica, uma estratégia minha, que para mim faz muito efeito, né? Muitas vezes a gente não está na igreja, não está ouvindo o nosso pastor, ou não tem alguém ministrando para a gente, mas nós podemos ministrar para nós mesmos. Nós podemos fazer isso. E tem melhor do que a palavra para você ministrar para você mesma? Não tem melhor. Então, assim, experiências, tá? A palavra diz lá na história de Davi, eu gosto muito disso, que antes dele conquistar o reino de Israel, ele venceu o urso e o leão. Antes dele passar por todas as perseguições que ele passou. Então, assim, hoje você pode estar com urso e com leão, e olha, deixa eu te avisar, depois vai vir coisa pior, tá? Não vou te iludir. Cristo não nos iludiu, ele disse que a gente teria aflição, então não vou iludir ninguém aqui. Mas ele garantiu que estaria conosco. Então, por essa garantia, a gente consegue avançar, tá? Eu quero trazer aqui para vocês, nesse desenvolvimento da fé cristã, um pouquinho da história de Jó. Tenho certeza que todos vocês que estão aqui devem conhecer, e tem um versículo que ele coloca que eu acho muito interessante. Lá no finalzinho do livro dele, ele diz assim, olha, antigamente eu te conhecia por ouvir falar, mas hoje os meus próprios olhos te veem. Então, essa questão da experiência que eu e a Flávia estamos colocando aqui é a seguinte: é legal a gente ouvir a experiência do outro? Eu gosto, nos inspira, né? Histórias, testemunhos. Claro que é estimulante para a gente, mas nós precisamos ter a nossa própria história para contar para a gente. Se você quiser contar para o outro, um dia você conta, mas você precisa ter para contar para você mesmo, para que você saiba que você tem fé em um Deus que fez algo na sua vida, que você viu o que ele fez. Porque se eu não conseguir, se eu não tiver essa certeza, se a minha fé for baseada só no que Deus fez na vida de Flávia, vai chegar um tempo que eu não vou suportar. Eu vou cair, eu vou desmoronar. Eu preciso ter essa certeza na minha vida. E Jó, olha que interessante, com aquelas dificuldades terríveis que ele passou, ele pôde dizer naquele momento, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje os meus próprios olhos te veem. E aí é interessante a gente pensar, e eu não gosto de determinadas polarizações, Flávia, que é a seguinte, então ele está falando daquilo que ele ouvia de Deus, então vamos lá, a teoria, né, de quem é Deus, os atributos de Deus, e agora os olhos dele veem a Deus, então é a vida prática. Gente, a gente não deve desassociar o que a gente lê da palavra e a nossa própria vida. Porque quando a gente se converte ao Senhor e a gente começa nesse relacionamento que não tem fim, a palavra tem que estar de tal modo entranhado dentro de mim, que quando eu estou no meu dia a dia, fazendo tudo o que eu faço, se você é dona de casa, você está fazendo aquilo dali para a honra e para a glória do Senhor. Se você está num trabalho... O meu aqui, eu sou administradora. Gente, não importa. Se você está estudando, você está estudando para a honra e glória do Senhor. Então, assim, a teoria daquilo que a gente conhece de Deus, ela tem que estar entranhada na nossa vida prática. Não tem como. Senão a gente vive essa situação, infelizmente, né, de pessoas que são cristãs, mas um cristianismo da boca para fora, não é um cristianismo sólido, não é um cristianismo forte, é um cristão nominal, não é um cristão real. E esse é o maior desafio que a gente tem, tá, Flávia? De ser esse cristão genuíno sempre. Todo mundo tem, a começar de mim. É verdade. E muito bom você falar sobre isso, porque terça-feira no meu grupo, eu tenho um grupo que nós estamos estudando o Evangelho de João. E eu falei exatamente sobre isso. Que na vida de um cristão não existe o secular. Onde o cristão estiver, ele é representante de Cristo.
Portanto, eu não sou crente apenas quando eu estou na minha igreja, ou quando eu estou em outra igreja que fui convidada para ministrar, ou eu estou na escola bíblica, ou e quando eu estou na empresa onde eu trabalho, eu sou Flávia secular. Não, Você eu sai de sou férias, cristã. você tirou férias da igreja, tirou férias de É, Deus. não tem lógica. É onde você for, você é representante de Cristo. Então não existe secular para o cristão. Né? Isso eu já aprendi há muito tempo com o pastor Jorge Noda, que trouxe essa ideia para nós, e na época eu pensei, meu Deus, isso é verdade, nós não temos uma área secular. Para nós, todo momento, em onde estejamos, o que estejamos fazendo, tem que ser para a glória de Deus, é para representá-lo. Ah, eu fico tão feliz de ouvir isso, Flávia, desse entendimento, tá cada vez mais e mais sendo divulgado, entendeu? Eu acho ele essencial. É, Glória a Deus por esse entendimento, por líderes que trazem esse tipo de mensagem para nós, porque não existe o secular e o sagrado, tudo é sagrado. De é segunda a verdade. segunda é sagrado. De segunda a segunda nós somos sacerdotes. Não tem essa de férias de Deus, de férias da igreja. Ainda que a gente esteja, né, na quarentena, nos cultos online, o que quer que seja, a gente é cristão do mesmo jeito. Não mudou. A forma agora do encontro que está diferente, mas não mudou e não deve mudar em absolutamente nada. Muito, muito bacana isso, tá? Tem um outro aspecto que eu quero trazer aqui da fé, e, gente, são muitos, tá? Eu reuni alguns, mas a gente vai avançando. Eu gosto muito de um texto que está lá em Efésios. Eu vou trazer aqui para vocês, Efésios 6, é super, super, super conhecido, em que ele vai dizer o seguinte, Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabalável. Estais firmes, cingindo-vos com a verdade e da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Porque é com ele que a gente vai resistir contra os dardos do maligno. Queridos, quanto mais nós avançarmos na nossa caminhada cristã, né, que é no momento que a gente aceita ele até a glorificação, mais e mais o inimigo ele vai estar empenhado em enviar setas para a gente. E algumas somos nós mesmos, situações que a gente procura, porque, enfim, nós ainda temos a natureza caída. Mas vai ser com esse escudo da fé que a gente vai poder fugir e evitar esses dardos inflamados do inimigo. Porque se a gente não tem atenção com isso, a palavra diz que quando a iniquidade ela toma conta, né, o nosso amor, a nossa paixão, ela vai esfriando, ela vai esmorecendo. Então é muito importante que a gente cuide desse escudo da fé que ele nos deu, tá? Uma outra questão muito importante também que eu vejo acerca da fé, Flávia, é a seguinte. Alguns pensam que porque professam a fé cristã, porque vão à igreja, enfim, que essa fé ela não deve ter um desdobramento, ela não deve ter um resultado, ela não deve ter um fruto ou vários frutos. E aí a palavra vai nos dizer que a fé sem obras, ela é morta. Então, se a gente está falando aqui em desenvolver a fé cristã, e que bênção isso, precisa haver resultados disso na nossa vida. Para nós mesmos, para quem está ao nosso redor, família, amigos, o que seja, né? Cada um aqui sabe o meio, o ambiente em que está e como é importante que a partir daquilo que você professa, que haja algum tipo de mudança. Ok, às vezes é difícil, eu não sei o que Deus vai fazer, quem sabe, mas alguma coisa, algum resultado precisa acontecer como desdobramento da fé cristã. Uma fé cristã anêmica que não tem resultado, eu não sei que fé é essa, mas cristã, ela não Não. é. Ela não é. Então, é interessantíssimo que a gente faça essa reflexão, essa autorreflexão, cada um de nós e com Deus. O que que a minha fé
tem gerado para mim e para a vida de quem me cerca. Uma fé morta não é uma fé cristã. Um outro ponto também muito importante para a gente pensar nessa questão de fé é: nós temos que desenvolver uma fé saudável, uma fé sem fanatismo, uma fé que respeita a dignidade humana. Ainda que o outro não queira, não se interesse, não goste, né, do cristianismo, dos princípios que nós seguimos, nós precisamos respeitar a individualidade do outro. Ainda que ele professe outro tipo de fé ou fé nenhuma, o que ele não queira, ele não está interessado com isso, nós precisamos respeitar, no mínimo, a dignidade que ele tem enquanto ser humano. Uma fé saudável, sem fanatismo e sem intransigência para com o outro. Cristo em nenhum momento nos obrigou a segui-lo. Pelo contrário, nós temos N passagens em que ele diz: olha, você deseja me seguir? Ok, se você não desejar, não tem problema, não me segue. Né? Então a gente precisa também estar atento a esse tipo de expressão, de manifestação da nossa fé. Lilian, e só acrescentando aqui, para todos que estão nos vendo, que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí pergunto: todo mundo é filho de Deus? Não. Todos são criaturas de Deus. Isso. E nos tornamos filhos de Deus mediante Cristo. Isso. A entrega a Cristo, perdão dos nossos pecados, enfim. Mas todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, independente da crença, dos costumes, nós temos que respeitar. Eu acho isso tão importante, Lênia. E uma coisa que eu aprendi com o meu primeiro pastor, Carlos Alberto Figueiredo, que inclusive eu vou fazer uma live com ele segunda-feira. Ah, legal. Se Deus quiser. E ele me ensinou algo quando ele me enviou para o seminário. Ele falou para mim uma coisa que eu nunca esqueci. Enquanto eu tiver oportunidade, eu vou falar. Ele falou: Flavinha, a única maneira de evangelizar alguém de uma forma eficaz é você conquistando a confiança da pessoa, sendo amigo da pessoa, respeitando a pessoa. Porque aí, a partir daí, essa pessoa vai confiar em você e vai dar credibilidade a tudo que você fala. No mínimo, ela vai ter curiosidade de saber que Deus é esse que Flávia segue. Isso. Uma curiosidade vai brotar nessa pessoa. No mínimo, porque ele vai ver que você o tratou com dignidade. Eu estava falando no meu grupo, terça-feira, uma experiência que eu tive com um colega de trabalho. Ele gosta de farra, de beber. Estávamos todos conversando na Copa e ele falando das besteiradas dele, né? E eu ouvindo tranquilamente, só fiz ouvi-lo. E aí ele olhou para mim e disse: Flavinha, sabe por que eu gosto de tu? Porque tu não é uma crente que fica criticando ninguém. Porque eu estou aqui falando das minhas besteiradas e tu não me criticou em nada. Aí eu olhei para ele e disse: eu não sou ninguém para criticar ninguém. Nós somos aqui pessoas, colegas de trabalho que eu estou lhe ouvindo. Agora, se você pedir minha opinião, isso. Aí eu vou lhe dar minha opinião. Isso, era isso que é perfeito. Se você pedir minha opinião sincera, eu vou te dar. Mas você não com respeito, mas minha opinião. Agora, lhe criticar não, por quê? Quem sou eu para lhe criticar? E a gente desenvolve um relacionamento tão legal que às vezes ele quer falar uma besteira, vai, vou falar não, porque Flavinha está aqui. Já gerou um respeito, não por crítica minha, não por fanatismo meu, de maneira nenhuma, mas porque eu conquistei isso com ele, porque o Senhor me ajudou, lógico. Eu gosto muito do livro de Atos, do início, né? Que ele vai falando que a comunidade cristã que ia se formando, ia conquistando os demais pelo amor que havia entre eles,
Isto. chamava a atenção das pessoas. Dizia, poxa, aquele povo, eles se gostam, eles se cuidam. E aí eles iam ganhando simpatia do povo sem precisar. Olha, porque Jesus é isso, Jesus é aquilo. Não, não precisa. Nem Jesus fez assim. Por que É um só fardo, né, que fazer? jogam. Um fardo que lançam sobre os outros, que na maioria das vezes nem cumprem. Claro que não. Então, assim, Né? bem importante isso, uma fé saudável e sem fanatismo. Fanatismo nesse sentido de que você quer colocar a sua fé do seu jeito no coração de alguém. Gente, só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Eu É acho isso verdade. maravilhoso. Não é que nós não devamos estar prontos e habilitados se for nos dado espaço para nós fazermos isso. Nós devemos, se for nos dado o espaço para isso. Se o outro não nos deu espaço para isso, vamos orar por essa pessoa. E aí, se Justo. o Senhor algum dia, em algum momento, disponibilizar esse espaço, a gente faz. Então, assim, o fanatismo que eu falo é nesse aspecto. Isso para mim é muito importante. Então, a fé cristã ela tem que ter uma obra ou várias, ela tem que ter frutos, ela não pode ser fanática, ela é dinâmica, ela não é estática. Enquanto você tem fé de que algo vai acontecer, você caminha e você faz o que você tem que fazer. E espera Deus fazer o que é de Deus fazer. E aí eu queria colocar dois versículos aqui, esse é bem breve. Tem um também lá em Hebreus que vai dizer o seguinte, Hebreus 11, gente, é assim, é o ponto alto da fé. Hebreus 11 é espetacular. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se nós estamos nos relacionando com Ele, é necessário que eu creia nele, que eu creia na sua palavra, que eu creia naquilo que Ele está me dizendo, que eu creia nas suas promessas, né? Então, eu imagino como deve alegrar o coração de Deus saber que os seus filhos desenvolvem a fé nele, né? Deve ser algo lindo. Eu gosto muito da relação, Flávia. Quando eu penso em fé, tem um outro exemplo assim que vem na minha mente, que é se você pedir para uma criança de 5 anos, se for muito mais velha, talvez ela vá pensar muito, aí ela não faz. Mas se você pedir para uma criança de 5 anos se jogar de determinada altura e o pai ou a mãe abrir os seus braços, eu acho que a criança se joga e vai. Ela não pensa. Na verdade, ela só pensa em uma coisa: o meu pai e a minha mãe nunca vai deixar que eu caia. Eu posso ir, porque meu pai não vai deixar eu cair. Então, eu acho que o desenvolvimento da fé é mais ou menos essa historiazinha aqui que eu estou contando, entendeu? Você pode se jogar, porque o teu pai, o nosso pai, ele não vai nos deixar cair. Gente, ele vai fazer alguma coisa, nem que seja nos 45 minutos do segundo tempo. E ainda que essa coisa não seja necessariamente a que eu quero, que às vezes, muitas vezes não é, mas tenha certeza que é a melhor coisa. Isso eu É garanto. verdade. Pode não ser o que você quer, mas é a melhor coisa que pode nos acontecer, é a vontade do Senhor. Então se joga nos braços dele, porque ele não deixa a gente cair. Não deixa. Aleluia. Lilian, nós temos 1 minuto. Nossa, como passou rápido! Né? Vou fazer igual aquele negócio. Oh. Mas olha, cumpri quase que tudo. Vou deixar aqui para vocês apenas Lucas 7, de 1 a 9, a história do centurião que teve fé e uma fé que surpreendeu a Cristo. Se vocês puderem dar uma lida, que é bem interessante. Flávia, muito, muito obrigada pelo convite, pela confiança. Estou à disposição, tá? Quando estiver em Campina Grande, marcar um café. E a todo mundo que esteve aqui com a gente, meus amigos e os seus amigos, que Deus abençoe. Muito obrigada, tá? Amém, Lilian. Eu quem te agradeço. E eu quero falar para você que está aí com essa questão de relacionar-se. Eu vi Lilian numa live com o Murilo Macedo. E eu disse, eu quero fazer uma live com ela. Eu nunca vi Lilian pessoalmente, né, Lilian? E aí eu fui segui-la no Instagram e eu mandei um convite para ela. Eu falei, olha, você não me conhece, mas tudo bem. Eu pensei em você para esse tema, pensa com carinho. E Lilian, com muito amor, dedicação, pensou e trouxe para nós essa riqueza agora. Lilian, eu sou muito grata pela sua vida. Quero te dizer que eu quero outro momento contigo, tá? Vamos pensar. E quando você estiver em Campina Grande, vamos tomar um café. Eu já sei até o lugar. Eu confio.
Um grande beijo para todos vocês. Se lancem naquilo que o Senhor falou para ti, por meio da sua palavra, que não cairá por terra. E ainda que o inimigo, o diabo que é mentiroso, pai de mentira, te diga alguma coisa, não ouça ele. Ouça a voz de Deus. Porque a palavra dele é a única que vai se cumprir, independente de qualquer empecilho que esteja à frente. Amém? Amém. Línia, você só agregou à minha vida muito conhecimento e muita bênção. Beijo!